Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Mais uma quarta-feira aqui, de mais aprendizados, e hoje nós vamos falar sobre o trabalho. E eu estou aqui no programa de hoje com a Michele Rosseto e a Alexandra Grazini. Boa tarde, meninas, bem-vindas. Boa tarde, Ale. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Michele. A todos que escutam, assistem o programa Um Novo Olhar. O tema hoje promete. A gente vai falar aí de trabalho que está passando por uma mudança mundial. Perfeita, Ale. Boa tarde. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Ale. Sempre um prazer para participar do programa Um Novo Olhar. E hoje um tema, como a Ale falou, muito interessante, mesmo que está aí passando por tantas transformações. Vamos falar um pouco como que está o mundo do trabalho e as profissões. Vai ser muito legal. Muito bem, meninas. Bom, eu confesso que eu também estou bem animada com esse tema. Como a Lei colocou, é um tema que promete. E acho que para a gente iniciar a nossa conversa aqui, Alexandra, gostaria de puxar você. Qual é a relação do trabalho com a nossa identidade? Como que a gente pode fazer? Se existe alguma relação? Existe uma relação muito próxima, né, Fernanda, da questão da nossa própria existência no mundo, né? Porque o papel profissional é um dos papéis que nós exercemos na vida, não é o único, né? E é um dos quais pelo qual, né, o nosso propósito, que tanto se fala hoje em dia em propósito, porém o papel profissional é um dos papéis pelo qual o propósito da nossa existência se manifesta, e ele fala da nossa identidade, do porquê que eu existo, a serviço do que eu estou hoje no mundo. E acontece que durante a história, o trabalho durante muito tempo ele foi associado, né, a uma coisa pesada, uma coisa difícil. Ele vem aí de uma palavra que significa, que era tripalho, que significava justamente tortura, imagina, né? Então, o próprio significado da palavra já tem uma origem aí numa palavra que nos remete a uma coisa difícil, né? E é isso que a gente observa que vem mudando ao longo da história, essa relação do homem com o trabalho. A gente vai falar um pouquinho da visão sistêmica também do Bert aqui. Então, é muito importante esse tema para a nossa própria existência, com a nossa identidade. Perfeita, Lê. Gente, eu lembro que teve um semestre na faculdade que eu tive uma disciplina onde a gente falou bastante sobre a relação do trabalho. Então, isso que a Lê trouxe, de verdade, assim, até para a psicologia, nós temos uma área, que é a psicodinâmica, que estuda as relações do homem com o trabalho. E como que o trabalho influencia na vida dele. Então, na vida do ser humano, né, em si. Então, assim, tem até um psicólogo que eu gosto bastante, que ele fala que o trabalho ele não deve ser só essa fonte de desgaste, às vezes, né, que ele é colocado nesse papel, uma fonte de tensão, mas também é uma fonte de prazer, né? Então, tem que ter esse equilíbrio entre o trabalho, né? Quando a gente fala sobre o campo do trabalho. E, Michele, por que muitas das vezes a gente vê casos de adoecimento integral do ser humano, como físico, mental, psicológico, espiritual, quando a gente envolve o trabalho? Eu já vou fazer uma ponte, porque me chamou, eu não conhecia o termo, achei interessante quando a Lê trouxe, né, que vem do latim, né, um termo utilizado para designar um instrumento de tortura, então já começa por aí, né, olha só, né, a etimologia da palavra, e pegar as pesquisas agora, né, eu estava vendo, a Fernanda também nos ajuda aqui nas pesquisas. 32% dos trabalhadores brasileiros
com a síndrome de burnout. O burnout é o esgotamento, né? O esgotamento profissional, é a hora que você chega ali no seu limite e aí precisa mesmo até de um acompanhamento terapêutico para lidar com a situação, sair daquela situação. E o Brasil, né, em um ranking ali de 8 países, o Brasil está à frente da China e dos Estados Unidos, e a gente perde para o Japão. O Japão, 70% da população apresenta sintomas de burnout. Achei esse dado bem interessante, também impactante, né, 70%, gente. E aqui, 32% dos brasileiros sofrendo com o burnout. A gente já falou em alguns outros programas aqui também da relação do trabalho na pandemia. A gente viu que durante a pandemia aumentou aí exponencialmente, né, esses sintomas, a síndrome de burnout, a ansiedade. A gente teve essa, né, perdeu as fronteiras, então trabalho em casa e lidando com os diferentes papéis. Acho que tudo isso também vem somando para ter esse adoecimento. E o que é importante trazer, né, é a gente esquecer um pouco, eu sei que tem essa terminologia desse instrumento de tortura, mas ressignificar mesmo essa palavra trabalho. Como é que a gente pode trazer um novo significado para essa palavra e se conectar mesmo com o prazer, com a importância de você trabalhar, a importância de você ser útil, de você estar a serviço de algo. Então, eu acredito, Fernanda, né, quando você fala: "Por que será que a gente tem tantos casos de adoecimento, né, adoecimento físico, mental, o psicológico?" Porque talvez esteja faltando aí essa ressignificação do trabalho, essa conexão com um propósito maior e, de fato, você está a serviço do quê, né? Nós estamos aqui a serviço da vida, a serviço, né, da evolução da humanidade, então conectar o trabalho e o que você faz a isso muitas vezes impede esse adoecimento. E aí encontrar o equilíbrio, a gente vai falar bastante sobre isso também, de como você encontrar o equilíbrio. A Lê vai trazer, as profissões, o trabalho na visão sistêmica também, mas eu acredito aqui que a palavra-chave é essa busca pelo equilíbrio e essa ressignificação do trabalho, para a gente não adoecer. O trabalho, ele ser uma fonte mesmo de prazer, e você se conectar do que de fato você está a serviço. Perfeito, Michele, perfeito. Acho que realmente, né, isso que você falou é bem interessante. Para a gente começar a refletir o quanto que a patologia, esse adoecimento, ele vem quando rompe, né, esse equilíbrio, né, e o sofrimento, a situação ali de sofrimento no trabalho que a pessoa vive, de tensão, né, de tensões, que é normal a gente lidar com tensões e sempre vamos lidar com tensões quando a gente fala do trabalho, ela já não é tão contornável. Quando a gente já não consegue mais contornar, e aí não tem mais esse equilíbrio, né? E aí acaba mesmo adoecendo o corpo, o físico, o mental, o psicológico, e a gente sabe que uma coisa influencia na outra, né? Então, achei bem importante, porque já puxando para a Lê, que eu gostaria de trazer, tem uma frase, Ale, que eu gosto bastante, de um psiquiatra, um médico, Dejurs, que ele fala que o trabalho não é somente produzir, trabalhar é ainda viver junto. Então, Ale, como que a gente pode falar do trabalho, né? Então, trabalhar, a gente pode relacionar com uma atividade de prazer para nós? Se sim, como? Na verdade, né, Fernanda, essa questão do prazer, né, da pessoa realizar o trabalho dela com alegria, com prazer, está muito conectado mesmo, né? Se a pessoa ela está fazendo algo no qual ela ressignifica aquilo que ela está fazendo, porque
Hoje em dia se fala muito de propósito, então às vezes as pessoas elas falam assim, eu não estou feliz nesse trabalho, eu não estou feliz nessa empresa, e acaba mudando, muda de empresa, pede demissão. Aliás, nós estamos passando um movimento mundial, que se chama a Grande Renúncia, né, em que muitos trabalhadores ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, vêm pedindo demissão dos seus trabalhos, né, sem ter algo novo em vista. E então é muito importante mesmo ressignificar, fazer um trabalho de autoconhecimento, entender que o trabalho pode ser sim um espaço de prazer, de alegria, né? Não tem gente que fala assim, gente, eu não trabalho. Para mim parece que eu não trabalho porque eu estou sempre, né, muito feliz naquilo que eu faço, né? Para a pessoa se conhecer e entender o que está acontecendo com ela. Porque a gente vai trazer também numa visão sistêmica, e numa visão sistêmica, né? O trabalho, assim como a família, seguem, né, as mesmas leis sistêmicas, né, do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio do dar e do receber. Então, eu percebo, né, há muitos anos que eu venho trabalhando como coaching de transição de vida e carreira, e eu percebo que muitas vezes as pessoas elas estão com uma questão difícil na vida pessoal. E aí elas projetam tudo no trabalho. Então aí é o chefe, a empresa, é a organização, porém, na verdade, ela está com uma questão pessoal, às vezes uma questão no relacionamento, no casamento, no relacionamento, às vezes uma questão com o filho, às vezes até uma questão de doença na família, e ela acaba projetando todas as frustrações no trabalho. Então, o trabalho, ele pode, sim, ser um lugar de prazer, de alegria, né? Por exemplo, né, tá aqui gravando o programa com vocês, né? É um motivo de alegria e é um trabalho, né? Já que todo trabalho é toda atividade útil, né? Então, trabalho é toda atividade útil, fazer a gravação desse programa, que é um momento de prazer, de alegria. Então, olha como dá para a gente ressignificar, como a Michelle falou, né? Essa questão é que quando a gente olha para trás, para a história do mundo, e a gente olha ali, né, o começo do trabalho nas civilizações e até a época da industrialização, imagina, na época que surgiram as indústrias, as pessoas trabalhavam de sol a sol, crianças, mulheres grávidas, não tinha descanso, né? E tudo isso vem sendo trazido na nossa memória. Então, essa memória que fica no nosso DNA, que fica na história que a gente aprende e a forma como a gente olha hoje para o trabalho. Então, aí, uma dica é a gente ressignificar e encontrar, assim, alegria nesses momentos, né, de produção, de fazer as coisas juntos, que é muito bom. Nossa, que legal, Ale, que legal. Confesso que você me trouxe uma reflexão aqui, viu? Gente, como a Ale comentou, né? Estar aqui com vocês, acho que nessa conversa, além de ser prazeroso, também faz parte do meu trabalho. E eu acho que o quanto é importante a gente perceber também, né? O quanto o trabalho ele te fornece esses dois aspectos de você aprender junto, né, com uma outra pessoa, de você então evoluir junto com o outro, mas também de trazer uma reflexão para você, né? Então, interna do que o trabalho significa para você, né? E aí como que eu aprendo junto com o outro, trabalhando? Como que é essa relação para mim, né? Então, acho que indo no caminho da dica da Michelle, que a me deixou de ressignificar mesmo esse conceito. Muito bem, então estamos falando de ressignificação de coisas, de conceitos. Agora vamos trazer, né, a visão sistêmica. Michelle, sobre a ótica, né, sistêmica, como podemos aprender essa relação do trabalho? O que nós podemos usufruir de aprendizado? Acho que a Lê, ela já trouxe uma dica muito, assim, né, trouxe uma reflexão interessante, porque agora a gente está nessa fase de começar a ressignificar o trabalho, e lá atrás tudo então o que que acontecia? Passava de geração para geração. Então o pai tinha o vô, né, o bisavô tinha loja, aí passava
pai, aí o pai passou para o filho, aí o filho, né? Então ficava aquela ordem, né, nas gerações, era muito familiar, o trabalho estava muito ali ligado, conectado com a família. E hoje isso, a gente vê que hoje já não tem mais isso, né, não tem mais aquelas pessoas que ficam anos na empresa, hoje é muito difícil você encontrar pessoas, né, que querem ficar: "Ah, eu pretendo ficar nessa empresa 30 anos", né, mas as gerações passadas, ficavam. Meu pai mesmo, ele trabalhou em uma empresa por 25 anos, ele trabalhou na mesma empresa, né, e quando ele saiu também passou por momentos muito difíceis, porque aquilo ali era, né, o significado do trabalho para ele ali tinha uma importância, era algo que o pai dele passou para ele. Então, é isso que e aqui eu vou passar até pra Alexandra também, a Alexandra como uma excelente facilitadora de constelação, ela contribui muito para essa visão sistêmica, para a gente entender as ordens, né, as ordens de pertencimento, a ordem de hierarquia, né, o equilíbrio do dar e receber, que são as ordens do amor dentro das leis sistêmicas, né, e entender que o pertencimento, ele também é uma necessidade humana universal, inclusive o Maslow, né, um psicólogo americano, quando ele faz lá aquela pirâmide de Maslow, não sei se algumas pessoas lembram disso, eu pelo menos estudei bastante a pirâmide de Maslow, porque eu fiz publicidade, eu sou formada em publicidade, então a gente aprendia bastante sobre a pirâmide de Maslow, né, e tem lá os níveis da segurança, e até você chegar no pertencimento, que você cumpre as suas necessidades básicas, né, as suas necessidades fisiológicas que estão ali na base da pirâmide, e aí depois você segue com a segurança, então a necessidade de você ter segurança, a necessidade de pertencer a uma comunidade. Então essa lei do pertencimento, ela faz parte também de uma necessidade humana universal. Então, todos nós queremos pertencer a um grupo, todos nós queremos pertencer a uma empresa, a algo, e quando você está muito conectado com essa lei do pertencimento, e aí você quer honrar, né, pais, honrar a sua mãe, honrar os seus avós para o trabalho, muitas vezes isso causa alguns emaranhamentos. E aí eu passo até para a Alê também para ajudar a dizer sobre esses emaranhamentos, que a gente vai se aprofundar nesse tema agora, né, Alê, de quanto a gente fica também conectado a uma determinada profissão por estar honrando, né, coisas ali dentro da lei sistêmica e trazer luz, trazer consciência para isso, é muito interessante, né, Ale? É verdade, Michele, porque às vezes a gente honra, né? Na questão do pertencimento, a gente honra por exclusão, por amor, né? Imagina na história de vida, né? Dos meus antepassados, né? História de cada um, né? Como foi? Eu tenho antepassados que vieram de Portugal, tenho antepassados que vieram do interior de São Paulo, né? E principalmente quando as pessoas têm antepassados que vieram de outros países, né? Essas pessoas vieram para cá buscando um trabalho, muitas vezes fugindo de guerras, né? Nós estamos até nesse momento que está tendo a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, nós estamos tendo aqui no Brasil mesmo muitas pessoas que estão vindo, né, da Ucrânia, estão se estabelecendo aqui, então é um idioma diferente, tem a viagem, né? A pessoa faz aquela viagem, não uma viagem a passeio, eu estou indo viajar, fazer um cruzeiro, não, a pessoa está fazendo uma viagem de mudança de vida, né? E com certeza isso impacta nas outras gerações. Então, às vezes a pessoa, ela chega com uma questão, ela fala, nossa, e a gente, nossa, eu tenho uma questão aqui no meu profissional que eu não entendo por que eu estou insatisfeita, o que é que acontece comigo, né? E às vezes a pessoa ela tem uma projeção, ela tem assim sucesso, ela tem um sucesso na carreira, só que ela começa a ter uma insatisfação, que ela nem sabe qual é a raiz daquela insatisfação, da onde é que vem. E aí, na
constelação, né, ou em trabalhos, né, terapêuticos, ou numa terapia, ou em trabalho de coaching, ela começa a descobrir que tem a ver com os antepassados dela, né, que ela está honrando, ela está conectada àquela história, né? E hoje eu ainda vejo muitos, né, nesse exemplo que a Michelle citou tão bem, né, dos familiares, hoje eu ainda vejo famílias, né, então as famílias, às vezes, quando tem uma empresa, tem um estabelecimento, que os filhos, eles são direcionados para determinados cursos superiores para serem sucessores nas empresas, né? E tem jovens que querem, tem pessoas que falam, ai, que maravilha, eu quero ser sucessor, eu vou estudar para ser um sucessor nessa empresa. E quando a pessoa não quer? Como que ela faz, né? Então, muitas vezes, aí na questão do pertencimento, ela se sente excluída daquele sistema familiar porque ela opta por um caminho diferente. Então, a questão, né, das ordens, né, do pertencimento, da hierarquia, que é honrar, né, a tudo que veio antes. A gente só progride quando a gente consegue olhar para o nosso passado, para a nossa ancestralidade e honrar a tudo. E tem uma coisa muito importante também, muitas vezes a gente traz crenças, gente, mas crenças muito fortes da nossa ancestralidade, né? Que, por exemplo, eu tenho que trabalhar de sol a sol para progredir, não dá para descansar, né? E aí, como é que eu faço? Aí eu chego e falo, gente, como é que eu vou descansar? Né? Porque eu tenho esse aprendizado, eu tenho essa crença, e aí tem um caminho, aí um trabalho para transformar essa crença, né? E honrar a todo aprendizado que veio antes, né? Eu tenho escutado muitas pessoas falando assim, nossa, mas né, os meus pais trabalhavam de sol a sol, os meus avós, a questão do trabalho sempre foi ali um norte para a vida das pessoas, né? E aí a gente chega numa geração em 2022 que fala, mas espera aí, eu também quero, será que eu não posso trabalhar de casa, né? E a pandemia nos arremessou para essa mudança, né? Acelerou toda a mudança, que é a questão do trabalho online, do trabalho híbrido. Então, agora, nesse momento, a gente está passando por muitas mudanças e transformações no campo do trabalho, né, Fernanda? Perfeito. Gente, eu tô aqui pensando em tanta coisa. Enquanto vocês estão falando, eu tô fazendo tanta relação com a minha vida também. Porque quando a gente começa a entrar na seara da visão sistêmica, é muito rico, assim, como todas as visões, mas é muito interessante, porque a gente vai vendo como uma coisa conecta na outra. Então, às vezes, né, um padrão do passado, dos nossos ancestrais, reverbera agora na nossa postura, no momento atual. E assim, eu confesso, acho que eu nunca contei isso aqui, né, na TV Mundo Maior, e nem na rádio Boa Nova, mas eu escolhi psicologia porque eu tive um apoio, certamente, que veio de um projeto que eu participei, que é o projeto Jovens Integrais. Porque eu confesso para vocês, gente, que na minha família teve pessoas que, assim, trouxeram essa crença muito forte de que, não, Fernanda, você tem que procurar profissões que vai te dar uma remuneração boa, rápida. E psicologia não é uma profissão, né, que vai te dar essa remuneração. Então, quando a Lê e a Michelle também comentou um pouco de crenças, de características, eu fui começando a captar. Falei, olha, é uma crença da minha família. Porque a minha família tem essa crença, eu já percebi isso, essa preocupação, né, de realmente escolher uma profissão que dê resultado financeiro, né? E aí, nesse projeto Jovens Integrais, eu tive a oportunidade de desconstruir essa crença e ressignificar, colocar um novo significado sobre, será mesmo que todos os psicólogos não são bem remunerados? Será mesmo? Vamos ver isso direitinho? Vamos analisar? E aí, hoje, então, eu tô na psicologia, né? Então, e tô feliz, tô bem. Então, acho que eu tomei essa decisão, partiu de um lugar meu, assim, sabe? Interno. Eu respeitei o que, né, as crenças da minha família, o que eles trouxeram, mas
partiu de um lugar original, meu, Fernanda, uma escolha minha. Quer falar, Mi? Pode trazer. Eu quero, Fê, que agora também eu me conectei aqui com um caso que eu tenho mesmo na família, né? Eu tenho um família. A minha família tem muitos advogados, né? Muitos fizeram direito, né? E, e eu tenho um familiar que os pais, os dois são advogados, o pai e a mãe é advogado, e aí eles ficaram insistindo para o filho também fazer direito. Só que, assim, ele terminou a faculdade, mas a família toda percebe que ele tem zero conexão, assim, com o direito, né? Então, eu falo, puxa vida, olha só, né? Ele está honrando o que os pais fizeram, mas o sonho dele, na verdade, é ser músico, ele gosta de tocar. E aí os pais colocam na cabeça dele essa crença, né? Você vai viver do quê? Você vai viver de música? Você não vai ganhar dinheiro com isso? Então, quanto é importante essa ressignificação também das crenças, né? Que colocam na gente e o quanto isso afeta, né, até hoje. Então, assim, para ele, hoje, eu vejo que ele trabalha, né, com o direito, mas não é prazeroso. A gente não está falando tanto aqui do trabalho ser um prazer, né, de você se conectar de fato com a sua essência e fazer aquilo que você veio para ser. Igual você usou um exemplo ótimo, né, Fê? A psicologia vibrou no seu coração. Você sentiu isso no seu corpo, era o que você queria, né? E é muito legal que você se apropriou disso e falou: não, eu vou fazer, é isso que eu quero, né? E ficou firme, firme na decisão. Mas muitas vezes muitos não conseguem fazer isso e acabam ficando presos ali nessa questão, né, que a Lê falou, de honrar mesmo a família e não consegue se desprender disso. É por isso que é muito bonito. Eu gosto muito também dessa visão sistêmica, porque isso traz uma lucidez, né? Traz uma consciência. Parece que você enxerga o que está acontecendo e aí você fala: opa, peraí, eu entendi o que está acontecendo aqui. A hora que você entende, a hora que isso gera essa consciência, você consegue dar outros passos para isso, inclusive para quem estiver nos ouvindo, né, ou nos assistindo aqui pelo YouTube ou ouvindo na rádio, eu e a Alexandra, no dia 10 de outubro, nós vamos fazer uma vivência online das profissões, né, carreira e profissão na visão sistêmica, então vamos trazer aí exercícios práticos também para você poder enxergar, você entender o que está acontecendo com você e poder fazer escolhas diferentes, né? Pode ser que às vezes você tendo consciência do que aconteceu, você fala, não, é isso mesmo, vou continuar nessa profissão porque é isso, ressignifiquei aqui dentro de mim, é isso. E pode ser que às vezes não, pode ser que às vezes você mude totalmente o que você faz hoje, então a visão sistêmica é muito bonita, muito rica por conta disso, Fernanda. Perfeito, Michele. Acho que é isso, né? Nós assim, permanecemos honrando e pertencemos ao nosso sistema, né? À nossa família, ao nosso lar, nosso sistema de amigos, mas fazendo as nossas escolhas, né? Tendo as nossas escolhas. Acho que isso é realmente muito libertador. E aí você pode estar se perguntando, mas Fernanda, onde você aprendeu isso? No Instituto Evoluir, gente, com a turma do Instituto Evoluir. Então agora vamos falar um pouquinho, fazer uma pausa na nossa conversa e vamos falar da parceria que nós temos. Nós, no Instituto Evoluir, temos uma parceria com a FEAL. Então eu quero aproveitar esse espaço para reforçar e lembrar que você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Então, gente, a Michele já deu aí uma deixa que tá rolando, vai rolar uma vivência online. Então, olha que bacana, né? Então, eu deixo aqui para você que está nos assistindo esse convite super especial para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, ajude a manter a programação no ar, que auxilia
tantas e tantas pessoas. E aí você pode estar se perguntando, mas como eu posso colaborar? Então, Fernanda, você pode ajudar espontaneamente pelo Pix, pelo número 11 97261 0272. Vou repetir. 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. Mas se você preferir, você também pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio, ok? Então, acho que é isso. Eu ia falar também da vivência, mas só reforçando a vivência, né, que a Michelle e a Alexandra estão produzindo com o maior carinho e imperdível. Então, para mais informações, você também pode entrar no site do Instituto Evoluir, ok? Muito bem. Agora, vamos entrar, então, no campo do espiritismo. Ale, gostaria de te puxar. Qual é o valor do trabalho para o espiritismo, Ale? É muito grande, né, Fernanda? Porque, na verdade, né, o trabalho é uma lei da natureza, está lá no livro dos Espíritos, né? E, então, é muito importante, né, para o nosso desenvolvimento aqui na Terra, né? E Deus, quando a gente nasce, né, a gente tem um propósito divino maior de vida, e nós temos talentos e nós temos aqui a capacidade de desenvolver esses talentos, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela é tão boa para cozinhar, aquela é tão boa para pintar, aquela para produzir música, a outra para cantar, né? Então nós temos vários falando aí, né, fazendo uma associação também com a questão da visão sistêmica, né? Existem os campos no planeta, né? Então tem o campo da música, tem o campo da medicina, do direito, da psicologia, né? Tem tantos campos no planeta, né? E a gente se conecta a esses campos. Então, na visão espírita, o trabalho é uma lei. E é tão interessante, né? O quanto que é importante para o nosso desenvolvimento, que essa semana eu assisti um filme que está na plataforma de streaming que chama Mimadinhos. E eu achei incrível, porque era uma família, então o pai tinha uma filha e 2 filhos, né? E eles tinham, assim, muita condição financeira e ninguém trabalhava. E o pai tentava, né? Ele falava para um filho, puxa, olha, você precisa, né, começar a entender da empresa. E aí a filha só fazia compras, então ele tentava desesperadamente, né, como pai, auxiliar os filhos. E aí tem um dia que ele fala para os filhos que ele perdeu tudo, que ele foi à falência, e os filhos têm que trabalhar para comer. E aí é muito interessante, né? Porque aí a gente vai observando como eles encontram sentido na vida. Porque antes o pai tentava falar para eles, olha, vocês precisam trabalhar. E eles não encontravam, eles não tinham ali, né, uma questão de motivação. Aí eles reclamaram muito, claro, né, gente? Esse filme é muito bacana de assistir, porque ele mostra bem essa relação, né, do sentido que o trabalho dá, né, na nossa vida. Então, assim, o trabalho, na verdade, é sim, é uma lei. Para o espiritismo é super importante, é uma lei. E aqui no planeta, né? Desde que, hoje eu estava pensando, desde que a gente acorda, gente, a gente já está trabalhando, né? Se você vai lavar uma louça em casa, né? Vai lavar uma roupa, ou, né, qualquer coisa, né? Então, qualquer atividade que você faça, né? Que ela gere ali uma energia, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisa para um programa, para um trabalho, uma reunião que você faz. Então, desde a hora que a gente acorda, a gente já está conectada a essa lei do trabalho, e é muito bom. Por isso que a gente precisa mesmo ter um olhar atento e ressignificar, porque o trabalho faz parte da nossa vida, né? E uma coisa que você falou, Fernanda, aqui no Instituto Evoluir, que eu pensei agora no equilíbrio. Por isso que a gente fala do equilíbrio das dimensões, né? Que tem a dimensão mental, a emocional, a física, né, e a espiritual do propósito. Então, não adianta, de repente, eu utilizar muito a minha dimensão mental e me desgastar, aí eu estudo, capto muita informação, só que eu não cuido do meu emocional. Então, é importante prestar atenção no que eu leio, o que eu acesso,
qual o tipo de jornalismo que eu me conecto. Então já fica uma dica, né? Aqui as programações da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, são muito boas, né? Para assim de energia, para você se reenergizar, ter boas informações. No emocional, estou cuidando do emocional? Às vezes eu não estou dando conta de uma questão que eu estou passando, então eu preciso fazer uma terapia, fazer uma mentoria. Estou olhando para a Michelle, tem a CNV também, né? Tem rodadas de comunicação não violenta. Como que eu me conecto à minha autenticidade? Que a Michelle fala bastante disso, né? Da questão de eu ser autêntico. O meu físico. Gente, aí eu estou trabalhando emocional, mental e fico o dia inteiro sentada na frente do computador. Ai, aí vai dar ruim. Então precisa equilibrar um pouquinho, né? Trabalha na frente do computador, mas sai, vai, faz uma caminhada, faz alguma coisa para exercitar o físico, porque é ele que nos dá estrutura para que a gente possa manifestar o trabalho, né? E também se conectar à nossa dimensão espiritual. Eu estou fazendo meditações, orações dentro da minha crença. Eu estou me conectando ao meu propósito maior de vida, né? Por que eu nasci aqui no planeta Terra? Então, trazendo aí, né, esse aprendizado do Instituto Evoluir de equilibrar as dimensões e se precisar de ajuda, temos a nossa parceria, né, com os sócios do Clube Amigos da Boa Nova, é só nos procurar que estaremos todos aqui. Nós que estamos aqui hoje, eu, a Michelle, a Fernanda e toda a equipe, tem a Delmar também, e toda a equipe do Instituto Evoluir. Muito bom, Ale. Só fazendo um adendo, pessoal, eu falei do site, né, mas não comentei. Qual é o site? Você acha que todo mundo ficou num ponto de interrogação, né? Fê, qual é o site? É www.institutoevoluir.com.br, ok? Muito bem. Acho que a Lê falou um ponto bem legal, o quanto o trabalho para o espiritismo, ele também é uma oportunidade de evolução, né? Então, como nós podemos, Michele, nos abrir para essa compreensão que o trabalho, ele também é uma forma de evoluirmos? Você sabe que eu tô me conectando aqui com o programa Arautos com Você, do Dr. Reinaldo Leite. Teve um programa que ele falou muito de trabalho e devoção. Vale muito a pena, gente. Está lá no site, na Rádio Boa Nova, procura lá, Arautos com Você. Foi um programa, se eu não me engano, até esse ano ou ano passado, que ele falou uma série, né? Ele falando de trabalho e devoção. E o Dr. Reinaldo Leite sempre, né, super bem-humorado, falando de trabalho, da importância do trabalho, mas também reforçando a importância do descanso, né? Então, ter essas duas coisas, você precisa trabalhar sim, mas também precisa ter esse momento do descanso, não ficar fanático, né? Um workaholic aí da vida por trabalho. E no Livro dos Espíritos, Fê, na questão 676, diz lá, né, que sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, para o espiritismo, o trabalho é a fonte também da nossa evolução, para a nossa evolução moral, a nossa evolução, né, pessoal. Então, a gente se conectar com o trabalho, como a Lê falou também, né, eu gosto bastante de me conectar com a CNV, os princípios da CNV, trazer a autenticidade, então aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido para você, que são você ficar reconhecido, né, pela sinceridade, honestidade com que você realiza o seu trabalho, quando você põe verdade nisso. E também, né, aproveitar as oportunidades de trabalho que são oferecidas, né? Muitas vezes chega alguém e fala assim: "Olha, você pode me ajudar com isso aqui, fazer um trabalho voluntário", né? Eu, pelo menos desde de novinha, eu fui muito inserida nesse contexto, e aí eu agradeço minha mãe e meu pai também, que sempre me deram essa oportunidade de fazer trabalho voluntário, que também engrandece demais a alma. Você está ganhando dinheiro no trabalho voluntário? Não, mas você ganha
tantas outras coisas, né, tantas outras coisas para preencher ali a sua vida. Então, se nesse momento, você está sem um trabalho, está tentando também procurar emprego, uma realocação profissional, abra um espaço também para um trabalho voluntário, porque as coisas começam a acontecer. Você vai se alimentando disso, né, como diz aqui no Livro dos Espíritos, né, então o trabalho é um alimento, né, então você vai se alimentando dessa energia do trabalho para você poder também se abastecer. E já deixo aqui uma recomendação também do filme, a animação Soul, para quem ainda não assistiu, porque tem tudo a ver, né, ele querendo ser uma coisa, para quem já assistiu, né, o personagem principal, ele quer seguir uma profissão, a mãe não quer que ele siga aquela profissão, dá um enrosco danado, mas é muito legal também esse filme, e traz bastante, é um filme que tem fala bastante do espiritismo, né, da hora que você passa para o outro plano, então é muito interessante, e você também consegue conectar aí nessa visão sistêmica, né, o filho querendo honrar a mãe, então é muito legal também, eu já deixo aqui como uma dica, o filme Soul, Fernanda. Muito bem, meninas. Olha, gente, passa muito rápido o tempo, né? E principalmente quando a gente começa a falar de assuntos assim, temas é, gostosos e ricos mesmo de aprendizado. Então, as nossas quartas, né, estão sendo assim. E mais uma quarta foi desta forma, mais um aprendizado sobre o trabalho. E eu fico aqui com uma reflexão que é o quanto realmente a gente precisa cuidar da energia que o trabalho tem, né? Cuidar da energia do trabalho. O Divaldo fala isso, que o trabalho ele é um recurso valioso que promove mesmo o progresso, né? Sem o qual, às vezes, a gente ficaria estagnado. Então, o trabalho tem uma energia de movimento, e é cuidar dessa energia, pelo menos acho que foi isso que eu consegui tirar de toda a nossa conversa que eu aprendi com vocês duas aqui, esse diálogo, esse bate-papo, porque fica mesmo a importância, né, de tomar consciência. Muito bem, meninas, vou passar então a palavra para vocês novamente, devolver a palavra para vocês, já em nossos minutos finais. Ale, Alexandra, muito obrigada pela sua presença aqui. O que você deixa de dica, Ale, para nós? Eu me conecto a Jesus, né, que trabalhou, foi um grande exemplo de trabalhador, esteve a serviço, né. Eu lembro também do Dr. Reinaldo Leite, que até o finalzinho, né, da sua existência aqui na Terra, ele gravava os programas aqui, e como o Divaldo fala, o trabalho continua nas orbes superiores, todos estão trabalhando incessantemente pela harmonia do planeta. Obrigada, Fê, Michele. Linda, Ale. É isso mesmo. Michele, o que você deixa, além das dicas que você já deixou desse filme maravilhoso, animação da Disney, Soul? Super, gente, ó, vale a pena, viu? O que você deixa de mais dicas para nós, Mi? Eu também reforço a dica da Alexandra, me conecto muito com Jesus, acho que ele foi um próprio exemplo vivo e prático da lei do trabalho, de servir aos outros também, serviço ao próximo, então que possamos nos inspirar cada vez mais nos ensinamentos do mestre. E sempre um prazer estar com vocês, muito obrigada, foi uma delícia o programa de hoje, e a gente espera vocês no workshop do dia 10 de outubro, hein? Participem para a gente fazer exercícios práticos aqui. Obrigada, Fê. Gente, eu que agradeço, realmente foi uma delícia ter essa conversa com vocês, e eu quero agradecer, aproveitar então o nosso tempo, e agradecer a toda a equipe da produção, do programa Um Novo Olhar, Thaís Cambembelê, que está aqui com a gente, Bruna Paz, Edi, toda a equipe técnica, agradecer a vocês, Michele, Alexandra, e vocês também que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada, e até a próxima quarta.
Você acompanhou Um Novo Olhar.